Trabalho de multimídia. Tema: compressão JPEG sem perdas. Universidade Federal de Minas Gerais. Aluno: André Santos Franco. Introdução. O tema a ser abordado é a respeito da compressão de uma imagem utilizando o método JPEG sem perdas. A compressão de dados é algo essencial para reduzir o espaço utilizado na memória para se guardar uma informação. Em alguns casos, a perda de dados no processo de compressão é indesejável. O JPEG padrão é um método com perdas, mas em certas implementações os parâmetros deste método podem ser configurados para torná-lo sem perdas. Ao fazer isso, a taxa de compressão passa a ter ordem 2 e o método JPEG sem perdas passa a ser ineficiente e pouco utilizado. Outros métodos sem perdas são mais utilizados pois sua taxa de compressão é superior a 2 e o custo computacional em muitos casos é muitas vezes menor. A compressão JPEG sem perdas ocorre em duas etapas: diferenciação e compressão. Na primeira etapa é feita a previsão de um pixel atual utilizando os dados vizinhos a este pixel. Esta previsão é então subtraída do valor real do pixel atual. O resultado da subtração entre o pixel real e a previsão do pixel tem um valor menor que representa a informação no pixel em questão. Na segunda etapa, a representação desta informação é codificada utilizando um dos dois métodos de compressão. São eles o método de Huffman e codificação aritmética. A ordem de codificação dos pixels de cada linha é da esquerda para a direita, começando da primeira linha, a mais superior da imagem, indo até a última, a mais inferior. A linha preta sobre a figura mostra o percurso da codificação. Como já foi discutido anteriormente, a redução de perdas na configuração JPEG torna o método ineficiente. Por isso, foi desenvolvido um novo método baseado no JPEG padrão, conhecido como JPEG-LS. Esse JPEG-LS é um método sem perdas que se baseia na codificação JPEG, sendo que foi desenvolvido para imagens com tons contínuos, e ele se constitui de um método simples e rápido, pois não utiliza DCTs ou codificações aritméticas. Teoria. O JPEG-LS é uma extensão do JPEG padrão, e ele é desenvolvido para ser simples e rápido. Nele há dois tipos de codificação: codificação típica, que é semelhante ao descrito para o JPEG padrão, e a codificação de uma sequência de pixels. Descrição detalhada do JPEG-LS. Como havíamos citado anteriormente, há dois tipos de codificação: a típica e a sequência de pixels. Na típica, informações a respeito de pixels vizinhos são utilizadas para obter uma previsão através de uma distribuição probabilística a respeito do pixel atual. Essa previsão é subtraída da realidade do pixel atual e isso constitui um valor que é codificado pelo método de Coulomb. Na codificação de uma sequência de pixel é definida pelo tamanho dessa sequência, porque todos os pixels apresentam a mesma informação. Então, a única informação necessária é o valor do primeiro pixel e o tamanho da sequência, que todos os pixels são iguais. Uma vez que há dois métodos de codificação, sendo elas a codificação típica e a codificação de uma sequência de pixels, é necessário que o encoder escolha corretamente a codificação a ser realizada. Para escolher a codificação correta, o encoder olha para os pixels anteriores ao pixel sendo codificado e para os pixels posteriores do pixel sendo codificado. Exemplo: caso o pixel anterior seja diferente do pixel
a ser codificado, é utilizada a codificação típica. Caso o pixel posterior seja igual ao pixel sendo codificado, é utilizada a codificação de uma sequência de pixels. O método JPEG-LS é conhecido também como um método simétrico. Isso ocorre porque o codificador deste método é muito semelhante ao decodificador, ou seja, ele apresenta complexidades parecidas. Uma vez que os dados são comprimidos, a forma deles é um vetor, sendo que este vetor é segmentado. Seus segmentos constituem-se por partes que são codificações típicas e partes que são codificações de uma sequência de pixels. É importante ressaltar que o método JPEG-LS tem algumas restrições. A imagem que tem que ser codificada por ele deve ser uma imagem que apresenta sequência de pixels idênticas para que o método seja eficiente. Caso isso não ocorra, ele não se torna um método eficiente. Então, para que haja isso, as imagens a serem codificadas normalmente são imagens artificiais. Abaixo temos um exemplo da codificação dessa imagem antes e depois da compressão. A tabela deste slide representa a taxa de compressão do método JPEG-LS e a taxa de compressão de outros métodos baseados também em JPEG. Primeiro, vemos que o JPEG 2000 apresenta uma taxa de compressão média de 2.5. Já o JPEG-LS apresenta uma taxa de compressão de 2.98, o que é significativamente melhor, sendo que os dois são métodos de compressão sem perdas. Abaixo temos uma tabela que representa o custo computacional para a compressão LS. Esse custo computacional é medido em segundos. Então, vemos vários casos em que a variação desse tempo de compressão mostra tipos de imagens diferentes, imagens reais e imagens abstratas. Vemos que, para a grande maioria dos casos, o JPEG 2000 apresenta um valor muito superior de tempo computacional, custo computacional. Por isso, o JPEG-LS é um método tão bom e tão eficiente. Referências bibliográficas utilizadas na realização do trabalho.